bem-vindo para mais uma videoaula de língua portuguesa em que retomaremos a carta do leitor, cujas atividades você desenvolveu na nossa última videoaula. E além disso, nós também daremos início ao novo conteúdo, a colocação pronominal. Conforme você já observou no seu material didático, a maioria das revistas e jornais destinam um espaço em sua publicação para que o leitor envie sugestões, pedidos de correções e críticas em relação a matérias que foram veiculadas nas edições anteriores. Observou também que é nesse espaço que se garante a interação entre a matéria que foi publicada e o leitor desse texto. Assim, a carta do leitor é um gênero textual que valoriza o posicionamento do leitor, que pode ou não estar em consonância com o perfil da publicação. Você leu no seu material didático uma carta que foi publicada na revista National Geographic Brasil, de dezembro de 2009, que traz o comentário do leitor de uma publicação em que ele expõe o seu posicionamento acerca da cobertura florestal no Paraná. Desse modo, a carta do leitor é uma forma de os leitores da publicação se relacionarem diretamente com os responsáveis pela publicação, bem como ter a oportunidade de exporem a sua opinião acerca de um determinado tema aos demais leitores. É interessante ressaltar que esses textos, eles não apresentam uma versão resumida das informações que foram publicadas no texto, mas sim publicadas de forma integral, uma vez que ali encontram todo o ponto de vista do leitor inerente à temática que foi aludida no texto. Muito bem, então, agora nós passaremos a um outro tópico que fará parte da nossa videoaula, a colocação pronominal. Assim, para começarmos a falar sobre isso, eu convido você a acompanhar a leitura do texto Papos, que se encontra na página 48 do seu material didático. Veja, me disseram, disseram-me, hein? O correto é disseram-me, não me disseram. Eu falo como eu quero e te digo mais, ou é digo-te. O quê? Digo-te que você, o te e o você não combinam. Lhe digo, também não. O que você ia me dizer? Que você está sendo grosseiro, pedante e chato, e que eu vou te partir a cara. Lhe partir a cara, partir a sua cara. Como é que se diz? Partir-te a cara. Pois é, parti-la-ei de se você não parar de me corrigir. Ou corrigir-me. É para o seu bem. Dispenso as suas correções. Vê se esquece-me. Falo como bem entender. Mais uma correção e eu, o quê? O mato. Que mato? Mato-o. Mato-lhe. Mato você. Matar-lhe-ei-te. Ouviu bem? Eu só estava querendo. Pois esqueça-o e para-te. Pronome no lugar certo é elitismo. Se você prefere falar errado, falo como todo mundo fala. O importante é me entenderem ou entenderem-me. No caso, não sei. Ah, não sabe? Não o sabes? Sabes-lo não? Esquece. Não. Como esquece? Você prefere falar errado? E o certo é esquece ou esqueça? Ilumine-me, me diga, ensines-lo-me. Vamos? Depende. Depende? Perfeito. Não o sabes? Ensinar-me-lo-ias se soubesses, mas não sabes o. Está bem, está bem. Desculpe, fale como quiser. Agradeço-lhe a permissão para falar errado que mas dá. Mas não posso mais dizer-lo-te o que dizer-te-ia. Por quê? Porque com todo esse papo esqueci-lo. Então nós temos aí um belo texto do Luiz Fernando Veríssimo. Então agora nós vamos o quê? Resolver as atividades, as questões referentes a esse texto e assim que você concluir, eu gostaria que você retornasse a esse vídeo para que nós possamos fazer a correção. Muito bem, então, vamos
Começar a correção pela questão de número 1. O conto de Luiz Fernando Veríssimo traz um diálogo travado entre dois personagens. Letra A. É possível afirmar que há uma relação de amizade entre eles? Justifique sua resposta. Então veja que é possível inferir que há uma relação de amizade entre os interlocutores, uma vez que um deles sente-se à vontade para corrigir o outro e este, por sua vez, irrita-se com o amigo, ameaçando-o fisicamente, inclusive. Letra B. Qual é o assunto do diálogo? Sobre o que eles conversam. Então observe que os interlocutores, eles não chegam a explorar um assunto ou um tema na conversa, pois eles ficam discutindo sobre como seria a forma correta de estruturar as frases e não há uma progressão temática no diálogo. Letra C. Na linguagem oral, o interlocutor pode inferir na produção do texto pelo sujeito enunciador, apresentando suas dúvidas, objeções ou entendimentos sobre o assunto da conversa. Isso pode ser observado no diálogo que compõe o conto. Explique sua resposta. Então observe que o desenvolvimento do diálogo teve a interferência decisiva do interlocutor, já que sua correção à fala do outro redirecionou a produção do texto oral. Então, como se trata de um texto não planejado, a interferência do interlocutor na conversação espontânea é bastante significativa. Diferentemente do que ocorre em gêneros cujos textos exigem planejamento prévio do sujeito enunciador, como é o caso de seminários, por exemplo. Letra D. A situação comunicativa retratada no conto pode ser considerada formal ou informal? Justifique sua resposta. Então nós podemos dizer que trata-se de uma situação informal, uma conversa entre amigos, provavelmente. Letra E. Sabendo que o falante deve adequar sua linguagem a interlocutor, contexto, ambiente e assunto tratado, avalie o que se afirma e assinale a ou as afirmativas corretas. 1. A fala coloquial, registro linguístico adotado pelo interlocutor que inicia a conversa, é adequada à situação comunicativa apresentada no conto? 2. Mesmo em uma conversa informal, o falante deve utilizar a norma padrão da língua para garantir o entendimento da mensagem? Isso fica evidente na postura do segundo interlocutor. 3. A linguagem empregada pelo primeiro interlocutor é totalmente inadequada à situação comunicativa. É evidente que ele não domina a língua portuguesa. Então veja que a única alternativa correta que nós devemos assinalar é a alternativa de número 1. Questão 2. É correto afirmar que o autor, com esse texto narrativo, pretende criticar o uso da língua em desacordo com o que prescreve a norma padrão? Veja então que o autor ele explora a excessiva preocupação de alguns em relação ao bom uso da língua portuguesa, que se sobrepõe à função de permitir a comunicação própria da linguagem, e disso decorrem o humor e a crítica do texto. Questão 3. De que forma cada um dos falantes considera o uso dos pronomes segundo as regras da gramática normativa? Apresente trechos do texto que fundamentem sua resposta. Então, para o primeiro falante, nós podemos dizer aí, pronome no lugar certo é elitismo. E o importante é entenderem. Já para o segundo interlocutor, desconsiderar as regras significa falar errado. 4. Observe a posição do pronome na expressão me disseram no início do diálogo. Letra A. Esse uso é adequado ou inadequado ao contexto linguístico? Então esse uso ele pode ser considerado adequado à situação comunicativa. Embora a gramática normativa considere erro o uso de pronome no início da oração, esse emprego é observado em diversas variedades linguísticas, inclusive nas normas urbanas de prestígio, e tem uso frequente por falantes brasileiros de diferentes origens sociais. Letra B. O interlocutor corrige a expressão, colocando o pronome após o verbo. O sentido da frase mudou
em virtude dessa alteração? Então nós podemos dizer que a posição do pronome me não altera o sentido do que se pretende expressar na frase. Letra C. Releia o trecho. O correto é disseram-me. Não, me disseram. Qual é o critério utilizado pelo falante para considerar disseram-me correto? A norma padrão, registrada por gramáticos ou português efetivamente usado por brasileiros, explique sua resposta. Veja então que, ao considerar errado o uso de pronomes antes do verbo, o personagem desconsidera o português efetivamente usado por brasileiros. Logo, ele avalia o uso do pronome de acordo com as regras da norma padrão. A posição do pronome pessoal oblíquo átono em uso no português brasileiro muitas vezes diverge do que determina a gramática normativa, como se pode perceber no trecho inicial do conto. No texto, o autor aborda de maneira bem humorada essa questão. São frequentes construções como me disseram, embora isso esteja em desacordo com a norma padrão, que não aceita que se inicie orações com pronome oblíquo e em que há a preferência pela posição enclítica, ou seja, o pronome após o verbo. Por outro lado, no português brasileiro, prevalece a posição proclítica, ou seja, o pronome antes do verbo. No entanto, há situações de maior formalidade que exigem a norma padrão, razão pela qual é necessário dominar as regras que determinam a colocação pronominal. Então, quando falamos de colocação pronominal, nós estamos falando da posição que os pronomes pessoais oblíquos átonos ocupam na frase em relação ao verbo a que se referem. Na nossa língua, os pronomes eles podem ocupar 3 posições: antes do verbo, no meio do verbo e depois do verbo. Então, quando o pronome oblíquo se encontra antes do verbo, ocorre o que chamamos de próclise. Já se o pronome oblíquo estiver no meio do verbo, ocorre a mesóclise. E se o pronome se encontrar depois do verbo, ocorre o que chamamos de ênclise. Na videoaula de hoje, nós vamos estudar especificamente a mesóclise. Acompanhe um exemplo que aparece na página 50 do seu material didático. Veja, apresentar-lhes-ia provas concretas da inculpabilidade do réu se não tivessem sido confiscadas. Você notou que o pronome lhes está no meio da forma verbal? Apresentaria? Então, quando o pronome se encontra nessa posição, ou seja, no meio do verbo, nós vamos dizer que temos uma mesóclise. Lembrando que o prefixo meso geralmente refere-se a uma relação espacial, ou seja, significa meio, médio. Basta pensarmos em algumas palavras que apresentam esse prefixo, como por exemplo a palavra mesoderme, que é a camada média da pele, e mesosfera, a camada do meio da atmosfera. Ele aparece em alguns nomes próprios também, como Mesoamérica, ou seja, a América Central, e a Mesopotâmia, que significa entre rios. Também pode referir-se a uma relação temporal, como a palavra Mesozoico, que significa vida média e refere-se a um estágio intermediário percebido na evolução. Assim, quando o pronome oblíquo átono se encontra no meio do verbo, ocorre o que nós chamamos de mesóclise. Essa posição é utilizada quando o verbo está flexionado no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Observe o enunciado: apresentar-lhes-ia provas concretas da inculpabilidade do réu. Apresentaria mais lhes. No português brasileiro, a mesóclise está restrita a textos marcados por um alto grau de formalidade, especialmente da esfera jurídica. Em outras situações, o falante facilmente evita esse tipo de colocação, utilizando outras estruturas, como locuções verbais. Veja os 2 exemplos que aparecem no seu material didático. Em uma situação mais formal, empregamos o seguinte exemplo: despedir-me-ia de meu avô.
volto logo. Já em situações informais, encontramos essa mesma informação escrita da seguinte maneira: vou me despedir de meu avô, volto logo. Então por hoje é só. E agora que você já sabe quando empregamos a mesóclise, eu solicito que você resolva as atividades 5 e 6 do seu material didático, que aparece a partir da página 50. Além disso, eu convido você também a responder as atividades 5 e 6 da seção Hora de Estudo, que se encontram a partir da página 63 do seu livro didático, e ainda as atividades 2 e 7, que se encontram a partir da página 12 do seu livro de atividades. Bons estudos e até a próxima videoaula!